Então, Agora foi. Boa noite, aleluia! doutor Estava Arnaldo. ficando preocupado. Boa noite. Você viu? Dificuldades técnicas sempre existem. Mas, Resolvemos. então, tudo que estava aqui até o Fortinho até agora, tinha mais de 30 pessoas. Perdoe porque dificuldades técnicas fazem parte da tecnologia, né? Então, Faz quantas parte. coisas Muito falham, é o divertidos a microfone isso. que não falha, é eco que dá, é o microfone que acaba, a minha bateria que não está, eu carreguei, mas vai dar até o final. Então, eu estava aqui já falando algumas coisas, mais uma vez, quem está ouvindo, boa noite, Dani. Eu vi algumas pessoas que voltam a nos acompanhar, desculpe mais uma vez, mas agora vamos ser bem concentrados nas nossas perguntas. Bom, para falar para vocês assim, o doutor Renan Jorge é um profissional médico extremamente qualificado, muito qualificado. Ele tem especialização em. Até eu tive que anotar algumas coisas, porque são tantas as suas qualificações que eu mesmo não decorei. Então, eu não conseguiria jamais falar tudo. Eu falei, vou ler, porque eu não vou decorar isso tudo que você é na vida, né? Então, aqui, ele é acupunturista pelo Hospital das Clínicas, ele tem um curso internacional de acupuntura pelo Hospital Taipei City, em Taiwan. Então, a formação dele em acupuntura não é uma coisa só dentro do Brasil. Ele fez pós-graduação em medicina antroposófica. Ele tem cursando a pós-graduação de atuação em dor pelo Instituto de Ortopedia e é membro do Colégio Brasileiro de Acupuntura e Acupunturiatria. Então, é tudo isso e ajuda e tem nos ajudado bastante aqui no IPJO. É um dos recém-profissionais que estão integrando a equipe IPJO e já mostrou muitos benefícios para nossos pacientes. Renan, antes de começar as perguntas, que são várias perguntas que já chegaram Vamos lá. antecipadamente, eu queria que você falasse alguma coisa geral da acupuntura para que as pessoas entendessem um pouco melhor como funciona a acupuntura. Lógico que são agulhas que coloca, é isso que a gente sabe do modo geral, que tem muitas utilidades, muitos benefícios em dor, em uma série de tratamentos. É uma coisa muito geral para a saúde de todas as pessoas. Mas antes de ir direto para as perguntas, eu vou te perguntar, vou te pedir para você falar alguma coisa a mais sobre a acupuntura. Faça uma introdução breve para que todos possam conhecer mais sobre essa arte da acupuntura. Tá certo. Primeiramente, boa noite, Arnaldo. Boa noite a todos. É um prazer estar participando aqui da live, né? Agradeço o convite. É um prazer poder falar um pouco sobre a acupuntura, que vem crescendo aí bastante na ginecologia e na obstetrícia. Saber que a acupuntura não é a única prática da medicina tradicional chinesa, né? A gente tem aí os 5 pilares, que é atividade física, práticas meditativas, a dietoterapia e a fitoterapia em casos mais avançados, de doenças mais avançadas, né? É uma, assim, uma medicina já de 5.000 anos, então é bem antiga, né? De origem na China. Ela é um patrimônio cultural da humanidade, reconhecida pela Unesco, isso em 2010. E a acupuntura, ela é tanto terapêutica quanto preventiva quanto terapêutica, né? A gente se utiliza de agulhas extremamente finas, e aí nessas agulhas a gente introduz em pontos, em meridianos, né, que são, acredita-se na medicina tradicional chinesa, que existem canais de energia que transitam o nosso organismo, e aí quando há uma desarmonia de algum desses meridianos, se usam nesses pontos para trazer um equilíbrio, visar um equilíbrio aí do organismo como um todo, né? Então, esses pontos são escolhidos de acordo com um diagnóstico sindrômico que é gerado. E em 2002, né, houve um estudo muito importante na área da ginecologia na Alemanha, que foi com que se crescesse mais o interesse pela acupuntura, né, na área da ginecologia. Então, eu vou falar desse estudo aí mais para frente. Mas com um contexto geral, assim, da acupuntura, ela já é muito reconhecida na ortopedia, na neurologia, na psiquiatria, né, pelos seus efeitos analgésico, efeito anti-inflamatório, sedativo, ansiolítico, né. Sabe-se que a acupuntura libera neurotransmissores que modulam o sistema nervoso central para fazer toda essa ação, gerar todos esses efeitos, né? Isso já é comprovado por estudos e se encontra aí até em livros de neurofisiologia. E os principais sintomas, né? O que as pessoas mais procuram a acupuntura hoje? E já há algum tempo, né? Dores no geral, né? Lombalgia, cervicalgia, dor de dente,
umbralgia, pacientes em reabilitação pós-operatória, enxaqueca, transtorno de ansiedade generalizada, assim, existe uma gama, até emagrecimento, existe uma gama de sintomas que fazem as pessoas procurar a acupuntura e cada vez mais a ginecologia e obstetrícia também, que é o que a gente vai falar bastante aí durante essa entrevista, né? Tá bom. Eu vou começar com uma pergunta bem geral, que talvez seja um momento, é a pergunta do momento, antes de entrar especificamente na reprodução, na gestação ou na ginecologia. E é uma pergunta que é pro momento. Existe alguma maneira da acupuntura ajudar na imunidade? Porque hoje em dia nós vivemos o drama do Covid-19. Sim. Nós estamos em casa, comentei anteriormente que eu não estaria em casa em condições normais, eu trabalhei hoje até bastante mais que o normal, que o esperado, ontem também, mas eu acho que isso é uma preocupação para todos, para a humanidade. E a minha preocupação, já que nas pessoas, não é só nas pessoas mais velhas, os mais jovens também estão se cometendo do Covid-19, a acupuntura pode ajudar em algum momento a melhorar a imunidade das pessoas? Dá para ajudar? Sim, pensando que a acupuntura ela vai liberar substâncias endógenas no nosso organismo, que vão modular o sistema nervoso central e visar um equilíbrio, né, trazer um equilíbrio para o organismo, fazendo regulação hormonal, né, regulação dessas substâncias, a imunidade é uma consequência disso, né, porque a imunidade nada mais é do que o organismo em equilíbrio, né, a gente tem o organismo em equilíbrio, né, não só acupuntura, mas atividade física, né, você se alimentando bem. A acupuntura vem como uma ferramenta, né, para você gerar essa imunidade do seu organismo. Tá certo, então é bom. A outra coisa que está bem ligado à medicina reprodutiva, isso, quem passa por isso sabe o que eu vou falar, porque a gente sabe que a mulher, como todos os seres humanos, quando chega numa idade de 12, 13 anos, já tem aquela imaginação do futuro. Eu tenho 3 filhas, eu vi a conversa delas e com as amigas também com 12, 13 anos, planejando o futuro. Ah, vou me casar aos 25 anos, vou ter 3 filhos, uma série de coisas. As pessoas começam a namorar, casam, planejam que vão viajar, vão adquirir bens materiais, uma série de coisas. E a hora começam a querer engravidar, o primeiro mês, as tensões emocionais, porque as pessoas acreditam que normalmente na primeira tentativa, ou em 2, 3 meses, vão conseguir engravidar. Depois desse período que não conseguem engravidar, elas procuram um ginecologista que pede alguns exames, não dá certo. Cada menstruação que vem é uma frustração, porque elas acreditam que aquele mês ia dar certo, e quando vem a menstruação, é mais um mês que vão ter que esperar. Até chamam que o sangue menstrual são as lágrimas do útero por não terem engravidado. É mais ou menos assim que funciona. Então, essa parte emocional vai se prolongando, procura um especialista em medicina reprodutiva, faz os primeiros exames, acha alguns problemas, não acha outros, faz primeiro um coito programado, uma inseminação, e a tensão emocional vai só aumentando. As cobranças aparecem, é do marido, é do pai, da mãe, os amigos, as amigas que vão engravidando, que só conversam de criança e ela vai ficando para trás, a sociedade cobra, exige, e os seus filhos quando vêm. Então, essa tensão emocional é algo progressivo que vai devorando a alma das pacientes. Elas sofrem demais. E depois são tratamentos extremamente caros, são muito caros mesmo. Muitos reparam uma parte importante financeira deles para poder ter o filho, deixam de viajar, de usar a vida sempre na busca de um filho. Então, a tensão emocional é algo que toma conta da mulher e dos casais, de um modo geral. Como é que a acupuntura pode ajudar a aliviar a tensão desses casais? É lógico que o que elas querem é engravidar. E o nosso objetivo na clínica do IPJ, de Medicina Reprodutiva, é que as pessoas engravidem o mais rápido possível. Mas nem sempre a gente consegue esse resultado positivo. E como é que a acupuntura pode ajudar e como é que tem ajudado, que é uma coisa que eu sei que você faz muito bem. Então, né, sabendo que existe todo esse estresse e sabendo que o estresse ele libera substâncias inflamatórias do nosso organismo, isso prejudica a gestação, né? E, consequentemente, pode ter menos chance dessa gestação evoluir positivamente. Então, se deve evitar o estresse. A acupuntura, ela vai liberar beta-endorfinas, são opioides endógenos no nosso organismo que vão promover esse relaxamento. Estudos mostram que 86% das pacientes saem relaxadas já na primeira, pacientes, né, de sexo masculino ou feminino, saem relaxados já na primeira sessão, né? E a acupuntura tem um efeito cumulativo. Então, aí é um tratamento muito bom e muito procurado.
Aliás, eu vou contar uma história muito interessante, porque uma das coisas que afligem muitos pacientes, e a mim também, é o medo da agulha. E quando eu falo agulha, o tratamento de reprodução assistida tem vários inconvenientes físicos para pacientes. Um deles é a preocupação com o número de picadas de injeções, porque normalmente, em condições normais, numa estimulação ovariana para fertilização in vitro, a paciente toma 10, 12 injeções, às vezes até mais. Recentemente, tem uma paciente que o Renan atendeu, eu contei a história dela, não estou falando o nome dela, mas se ela estiver nos ouvindo, ela vai saber que eu estou falando dela, não tem nada demais. Então, um tratamento da estimulação ovariana dela era o medo da agulha. Dentro das alternativas no medo da agulha, a gente tem um protocolo de estimulação ovariana que eu chamo de Mini-FIV Plus. Mini-FIV, como alguns devem saber, é quando a gente usa pouquíssima medicação para ter pouca quantidade de óvulos, porque acreditamos que o número menor de óvulos pode ser de melhor qualidade e conseguir a gravidez. Mas nesse caso, nós precisávamos de maior número de óvulos. E por que eu chamo de Mini-FIV Plus, que está no site do EPGO? O Mini-FIV Plus, a paciente recebe 4 picadas no máximo, 4 picadas. Uma estimulação, que dura 8 dias, um complemento de 2, 3 dias e uma picada final para maturar os ovos. E essa é uma estratégia para a paciente que não quer ter injeções diárias, não é a melhor estratégia para a fertilização, mas é uma estratégia para minimizar o efeito da dor, que é algo que as pacientes sofrem demais com isso tudo. Muito bem. E aí ela conseguiu engravidar, foi um caso difícil, deu tudo certo, ela engravidou, gravidíssima. E grávida, muito grávida, ela começou com uma dor no nervo ciático e nada de passar com tratamentos naturais. E quando eu indiquei o Renan para fazer acupuntura, ela não queria. Agulha? Não, de jeito nenhum. Eu tive que gastar um tempo para convencê-la que aí é tentar. Procurei acalmá-la. Olha, o doutor Renan vai começar a pôr as agulhas em você. Se você quiser parar, na hora ele vai parar. Eu acompanhei ela até a sala do doutor Renan para atender e deixei ela, tranquilizei. Qualquer problema, Renan, para, porque ela é bem estressada. Ela é assim. E nós, hoje em dia, cada vez mais, temos que individualizar a paciente. Até eu pus uma coisa nova no site agora, que eu falo que é do atendimento centrado na necessidade do paciente, que nós médicos, a equipe toda médica do IPGO, tem que ajustar as condutas médicas dentro das condições do paciente. Se ele não quer muita injeção, temos uma alternativa. E as preocupações vão sendo minimizadas com o tempo. E aí eu deixei ele na sala do Renan e fui embora dar seguimento ao meu atendimento e esqueci o assunto. Aí eu já acabou, estava no outro atendimento, eu perguntei para uma das enfermeiras como é que foi o caso dela, hein? Resposta, ela dormiu. Ela pegou no sono no meio da acupuntura. E eu fiz questão de ligar para ela e ela já marcou um retorno, porque aquele que era o medo dela, eu conto essas histórias para ilustrar, porque eu, particularmente, também tenho medo de agulha, nunca precisei de fazer acupuntura, eu preferi adotar os métodos mais tradicionais, né? E algumas pessoas estão fazendo perguntas aqui, eu falo para ir repetirem depois, porque às vezes a gente não consegue ler em tempo as perguntas. Mas repitam depois, que a gente presta mais atenção depois. Já perguntaram sobre a adenomiose, implantação, que a gente vai dar seguimento. Mas o medo da agulha é uma coisa comum, e mais uma vez, quem tinha medo de agulha, esse exemplo que eu conto para todos, quem tinha medo de agulha, dormiu no meio do tratamento. Então, eu já vou começar, caiu aqui as perguntas. Deixa eu só mostrar aqui as agulhas. Mostra. Ronaldo. Tem uma agulha aqui comum de injeção intramuscular, tá? Então, essa é a agulha de acupuntura. Existem várias agulhas com várias espessuras, né? Mas essa é a mais comum aqui. Então, a gente tem aí uma agulha que é praticamente 10 vezes menor do que a agulha de injeção intramuscular. Ela chega a passar por dentro da própria agulha de injeção, né? Comparativamente, você pode estar medindo com fio de cabelo. Não, Então, eu assim, já vi. é algo que é super indolor, né? Existe talvez uma leve sensação, mas que passa logo. Alguém escreveu aqui, a Adriana escreveu,
Porém, nas mãos mágicas, as agulhas são indolores. Sim, tenho certeza. Isso Por isso também, que, por isso que profissional. a acupuntura não é uma coisa que vai espetando. Existe uma técnica específica que depende de um aprendizado e uma grande experiência também. E, na verdade, é assim, mesmo eu vendo as sessões de agulha, já fizemos vários casos em transferência embrionária, que a paciente começa algumas horas antes com as agulhas, eu vejo aquelas agulhas no momento da transferência embrionária e ela realmente está bem confortável com aquelas agulhas. Eu tenho certeza que não dói, mas é uma impressão inicial que as pessoas têm quando falamos das agulhas. Olha, são tantas perguntas e eu vou começar por algumas, vou escolher algumas, né? De um modo geral, a pergunta sempre é essa, né? Se existe base científica para a acupuntura. Aí eu falo para você, que eu tenho certeza que tem, mas você pode falar um pouco mais, que a base científica existe, porque não é, hoje em dia existe o especialista em acupuntura, senão não existiria. Então, assim, a pergunta é, quanto tempo antes de uma transferência embrionária, para quem não pertence todos ao grupo de tentantes, eu digo para vocês que eu só faço uma introdução para que todos entendam. A transferência embrionária é um tratamento de fertilização in vitro e que a mulher tem que se preparar após ter os embriões para transferi-los. O útero tem que estar preparado para isso. E a acupuntura tem dado alguns auxílios, eu quero que você fale como que ela pode ajudar na transferência embrionária, que ponto se coloca, e pergunte como o tempo antes. Afinal de contas, a preparação exatamente do endométrio, ela começa um pouco antes, mas a preparação é 5 dias antes que começa a implantação, que é o estágio de blastocisto, que é o estágio de melhor evolução do embrião, onde nós temos a maior taxa de gravidez. E é nesses casos que nós temos ajudado com a acupuntura a melhorar a taxa de gravidez. Fala alguma coisa a respeito disso para mim, Renan. Bom, eu sempre recomendo o início precoce, né? Então, se a paciente já está pensando numa gestação, já está pensando, já sabe que é uma paciente infértil, antes até de procurar um tratamento, já iniciar 3 a 6 meses antes, né? E está fazendo pelo menos uma vez na semana. Agora, uma paciente que já iniciou o tratamento, já fez os exames, né? Está acompanhando com o ginecologista da área de reprodução, aí já se recomenda fazer 2 vezes semanais, né? E 1 a 2 meses antes do tratamento, né? Tá. Na verdade, da transferência. Eu acho que a acupuntura ela ajuda em vários aspectos mesmo, porque eu acho que começando precocemente, o auxílio pode ser bem maior, porque vai colaborar também com a parte emocional. Eu acho que a paciente terá algum apoio para você melhorar, sentir-se mais confortável, que tudo vai dar certo, não só minimiza as tensões emocionais para um momento tão importante na vida dela, como essa parte da vascularização do endométrio pode ajudar. E tem muitas pacientes, eu recebi essa pergunta antes, já vou colocar aqui, que é uma paciente que eu adoro ela, e a luta dela é o endométrio. Ela já teve, não estou falando o nome, estou citando, mas ela já ficou grávida, depois não foi para frente, e ela tem uma luta muito grande para o endométrio. E ela já me perguntou como é que eu posso fazer, o que eu posso fazer com a acupuntura, se dá para melhorar essa vascularização e essa espessura do endométrio. Porque eu falo só para fazer uma recordação. O endométrio, para ser receptivo do embrião, ele tem que ter algumas características. Tem que ter uma espessura mínima de 7 milímetros para cima, é importante, e deve ter um aspecto que nós chamamos de trilaminar. Esse aspecto trilaminar nos dá alguma segurança que o endométrio é receptivo. Tem vários fatores que a gente tem que avaliar no endométrio. Quando a gente vai fazer uma transferência, normalmente a gente avalia por uma esteroscopia, faz biópsia do endométrio, vê se não tem endometrite, vê se tem endometrite, vê se não tem células NK não balanceadas, vê todo esse equilíbrio, se tem algum sinal indireto de adenomiose, tudo aquilo a gente investiga. Mas mesmo assim a gente não consegue resultado. Quando nós conseguimos resultado, tem um capítulo que nós escrevemos há pouco tempo só sobre o endométrio, nós temos outras maneiras pela ciência tradicional a conseguir melhorar. Da Viagra, PRP, mas aumenta a dose, tem várias tentativas. E uma delas também é
a acupuntura. Então, e isso tem ajudado bastante e pode ser uma alternativa. Quando eu falo alternativa, eu vou explicando porque eu sempre fico preocupado com o comprometimento daquilo que a gente fala. Toda a medicina não garante em nada um resultado, mas são complementos que podem ajudar. Não é para todos os pacientes, mas já vi que a Bruna está perguntando aqui da fisioterapia. Tudo pode ajudar, Bruna, tudo. No seu caso, você sabe que eu quero ajudar bastante. Então, fala alguma coisa sobre a acupuntura nessa parte do endométrio. Fala para mim. Um dos motivos mais estudados na acupuntura associada à reprodução é esse espessamento que pode acontecer, né? Porque você está estimulando certos pontos da região pélvica, e isso vai acabar estimulando a artéria uterina, que vai levar mais fluxo sanguíneo para o útero, para os ovários, né? Então, existe estudos, Stenner, Victoria, comprovou isso em 1996, que você, fazendo acupuntura em certos pontos, você vai diminuir o índice de pulsatilidade da artéria uterina, isso vai levar mais fluxo, isso vai levar mais nutrientes, isso leva oxigênio, antioxidantes, retira toxinas, então isso pode gerar um espessamento do endométrio, então vai ter mais receptividade, né? E isso é incrível. Então, eu perdi um pouquinho que foi escrito aqui, eu perdi porque subiu, não vi quem escreveu, então apagou um pouco, mas eu concordo totalmente. Um dos grandes problemas da falha de implantação a inflamação que nós temos no organismo. Eu tenho feito muito essa avaliação, até o inflamograma, porque uma coisa muito certa é que nós todos que temos uma vida mais comum, não temos aquela regra na alimentação, nós somos inflamados. De modo geral, todos são inflamados, de modo geral, porque a não ser que você seja uma pessoa muito rigorosa e na alimentação, evitando glúten, farinha branca, tem que ser, não é fácil. Mas, de um modo geral, as citoquininas que foram comentadas aqui, inflamatórias, elas tendem a subir. Por quê? E aí eu vou falar que isso é uma coisa que eu gosto muito desse assunto mesmo, quem comentou que não consegui ver aqui porque subiu um pouquinho e apagou aqui na minha tela. Eu gosto muito desse capítulo de inflamação porque eu acho que tem importância disso. E eu sempre, nas minhas avaliações básicas, eu peço uma série de dosagens para ver se a pessoa é inflamada. E não há dúvida nenhuma que a maioria é inflamada. Então, podendo retirar o glúten, podendo retirar a farinha branca, uma dieta complementar que está até... Tem o e-book que está no site do IPGO, que tem o título que, olha, eu que escrevi, e eu esqueci o nome, hein? Mas é a inflamação e a infertilidade, algo por aí. Tem até um quadro super bonito, uma gordinha, uma pintura famosa, que tem uma inflamação muito legal. Eu vou até confundir tantos e-books que a gente já escreveu. Da gordinha, da obesidade e da reprodução. Mas que descreve muito bem a importância da inflamação. E a acupuntura pode ajudar a minimizar. E aí eu já ponho uma associação, porque entre as citoquininas, muitos perguntam, doutor, a parte emocional pode interferir no resultado? Sim, pode interferir. E essa resposta é muito comum. E a acupuntura pode minimizar as tensões e com isso também minimizar a citoquinina, a IL-6 principalmente, que é uma citoquinina inflamatória. Então, além da dieta, cuidado alimentar, evitar o estresse, a acupuntura pode ajudar bastante isso. Só para complementar um pouco mais a história da parte emocional, que todo mundo conhece histórias, quantas pacientes eu não tenho que não conseguiram engravidar, fizeram tratamento. Eu tenho um caso muito conhecido que era uma paciente extremamente simpática, era obesinha, um pouquinho obesinha, um pouco demais, muito simpática, e nós transferimos 2 embriões, se dividiu e ficou com 3 gêmeos. E o marido dela tinha um sêmen extremamente desfavorável, muito pouco espermatozoide, e essa foi a razão pela qual ela fez fertilização in vitro. Passaram-se 8 meses, ela aparece e fala, doutor, como é que pode, hein? Trigêmeos. Ela fala de uma maneira muito simpática, muito agradável. Trigêmeos, a gente não dorme. Sexo, não dá para ter sexo. Não dá, porque na hora cada um está cansado, está exausto. Aí, de repente, de noite,
Sabe, eu vou usar a expressão do jeito que ela falou. Sabe aquela relação meio meia-boca? Engravida. Por que engravidou? Lógico, são coisas de obra divina, mas também existe uma diminuição das tensões emocionais. Ela não tem aquela preocupação de ter relações sexuais com o objetivo de engravidar. Então, já é uma relação por amor. No caso dela, talvez não, porque ela estava exausta, como ela falou, com 3 gêmeos dentro de mamar. Mas, na verdade, tudo está relacionado. Inflamação, de alimentação, acupuntura, tudo isso pode incrementar essa parte de acupuntura. Isso que eu estou vendo aqui, eu estou falando mais que você, né? Estou só observando aqui agora nas perguntas. Porque eu vou me entusiasmando e vou falando, mas você manda ficar quieto, tá bom? Agora, manda que eu fico. Eu estou para te obedecer. Agora, um lado muito importante que é a dificuldade. A dificuldade sempre é o fator masculino, porque nem sempre o homem aceita bem as dificuldades que ele tem. A acupuntura, você já falou para mim que ajuda na toda a parte do sistema reprodutivo da mulher e realmente ajuda demais. E no homem, pode ajudar a também melhorar essa parte, estica um pouco para o homem. Pode entrar até se tiver alguma relação com sexualidade também, porque eu não vou nem falar, mas vou comentar uma coisa. A gente vê muito hoje em dia também casais que têm poucas relações sexuais. Já se foi feito comparações que no passado era normal os casais terem 2, 3 relações sexuais por semana, que é uma recomendação para que se consiga uma taxa de gravidez razoável. Hoje em dia, vê que a taxa de relações é muito mais baixa. Porque as pessoas ficam na internet, ficam no Instagram, fora as tensões emocionais, diminuição do libido. Então, para o homem, se você tiver alguma conduta que possa ajudar na melhora da qualidade do sêmen, ou na quantidade, ou até na parte do libido, que também serve para a mulher também, porque o libido é uma coisa, nos dias de hoje, muitos casais têm essa dificuldade, mesmo estando em casa sozinhos, porque as tensões emocionais prejudicam. Mas tudo que puder ajudar, eu queria saber como é que pode ajudar o libido e a fertilidade do homem também. No homem, pensando no mesmo princípio que vai ter esse aumento do aporte sanguíneo na região pélvica feminina, né, no útero ovário, vai ter também estimulação no testículo, né? Então vai ser estimulada essa artéria uterina, então vai diminuir essa pulsatilidade e consequentemente vai ter mais fluxo, né? Pensando nessa mesma forma que age na mulher, vai agir no homem. E estudos mostram, né? Já existem mais de 30 estudos sobre isso, mostrando que tem melhora na concentração dos espermatozoides, melhora a morfologia e melhora a motilidade, né? Lógico, não substitui o tratamento convencional, mas é um complemento, né? E eu sempre recomendo começar 3 a 6 meses antes, né? Para preparar o ambiente, né? Antes de poder fazer o coito, né? E também as pessoas têm que entender que o álcool, o café, o tabaco, isso tudo interfere também na qualidade dos espermatozoides. A obesidade também é um fator de risco para a infertilidade no homem. Não, mas é claro, realmente é isso mesmo. Como toda medicina complementar, ela complementa o tratamento. Jamais a gente começa um tratamento. Eu sempre não estou me desfazendo da medicina complementar no caso da acupuntura. Mas é claro que eu, como médico que não faz acupuntura, eu faço a avaliação. Quando eu tenho uma baixa concentração, uma alteração do espermograma, eu faço algumas alterações, faço o que é necessário fazer. Se for necessário, eu indico o andrologista, que é o médico urologista especializado em reprodução, em medicina reprodutiva do homem. E tudo aquilo que a gente faz pode ser complementado. No dia a dia, eu faço uma suplementação vitamínica. É claro que eu vou até um certo nível, dando medicamentos que possam estimular as mitocôndrias, coenzima Q10, PQQ, ubiquinol e outras coisas mais, dentro dos meus limites. Eu acho que é importante para todo profissional, todo médico, que ele conheça os limites que ele pode chegar. Então, eu mesmo, quando chego uma parte da suplementação, chega um ponto que eu paro e passo para nutricionista, para nutróloga, que vai ter aquele cuidado. E a acupuntura
eu considero que é bastante ajuda para aqueles casos crônicos, desesperador, que não tem indicação cirúrgica, e aí se pode melhorar. Porque a própria, o tratamento de reprodução assistida é como uma competição de Olimpíada. Quando a gente vê aquelas competições de natação, que cada competidor, até o corte de cabelo, o tipo de vestimento que usa, pode influenciar em frações de segundo e tornar um vencedor um perdedor, na medicina reprodutiva, a gente vê todos os detalhes. Se as pacientes estiverem vendo esse book que nós escrevemos e como aumentar a chance de sucesso nos tratamentos de reprodução assistida, a gente vê todos os detalhes, porque eu comparo uma competição de Olimpíada. É um pequeno detalhe, uma fração de segundo que faz a diferença do ganhador e do perdedor. Por isso tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Que é a base de tudo. É isso que a gente tem se concentrado, com o nutrólogo, médico de endócrino, cardiologista, nutricionista, tudo isso dando apoio, e agora você da acupuntura dando apoio, que é uma coisa que está me entusiasmando e muito. Muito porque nos dias de hoje é necessário se complementar o máximo possível. Eu já vou passar para a parte da gravidez. Se alguém quiser perguntar alguma coisa em medicina reprodutiva, já perguntaram alguma coisa de implantação com adenomiose, mas é a mesma explicação que ele deu agora há pouco sobre a parte de gestação, sobre a vascularização. E aí vem uma perguntinha bem assim, das gravidazinhas, que eu tanto gosto delas, e são as pessoas que considero o troféu da minha vida quando engravidaram, graças à ajuda que eu consegui dar com o apoio divino, com isso. Bem simplesinho, a acupuntura pode melhorar o enjoo da gravidez? Sim, sim. Inclusive é um dos principais sintomas que as gestantes procuram, né? Tanto enjoo quanto lombalgias, dores musculares, edema de membros inferiores, né? Inchaço. A gente sabe, todos sabemos que as gestantes não devem estar tomando medicações frequentemente, então elas buscam mais as terapias naturais e a acupuntura ajuda bastante em todos esses sintomas. Eu acho que sempre é assim, mesmo embora o enjoo seja também para algumas pacientes que são aquelas tentantes que passaram muito tempo conseguindo, para muitas quase que vira, para algumas, quando o enjoo não é exagerado, então vou ser bem cauteloso no meu comentário, fico feliz porque tiveram enjoo. Era aquele enjoo que tanto queriam sentir. E eu tenho como tom assim, de brincadeira, e quando eu estou colocando, quando eu transferindo os embriões, e quem me ouvir sabe que eu falo sempre assim, por exemplo, comigo também, que eu falo, espero que daqui a um mês eu esteja passando mal, com enjoo, vomitando pra caramba, que eu vou ficar feliz. E eu falo, é uma maneira de você desejar o mal querendo o bem. Então, mas o enjoo, quando passa a ser uma coisa exagerada, que leva a desidratação, que tem que ir para um hospital, se hidratar e se repete isso várias vezes, isso passa a ser bem desagradável. E a acupuntura, então, como estamos vendo aqui agora, pode ser um recurso que pode minimizar ou amenizar os tratamentos no caso do enjoo. Aí, uma das coisas que acontece na gestação é que com o aumento do volume abdominal, a grávida muda a sua postura para a gravidade conseguir se equilibrar, e muitas têm dores nas costas, como nesse caso que nós conversamos agora, dor do ciático, e elas acabam sofrendo um pouquinho. Então a pergunta é, quanto tempo deve ser de uma maneira preventiva, se devemos começar antes ou não do que as dores apareçam, se isso vai ajudar? Olha, na gestante que fez reprodução assistida, ela obrigatoriamente, né, tem que fazer até a 12ª semana de gestação, né? Os estudos indicam, né? Então é recomendado fazer, não que é obrigado, mas é recomendado fazer até a 12ª gestação. Gestantes normais, não existe contraindicação nenhuma, pode estar fazendo em qualquer momento da gestação e pode ser preventivo também, mas as pessoas sempre acabam procurando mais quando já estão com os sintomas, né? Que esse é um mal que o ser humano tem, espera adoecer para buscar ajuda, né? Mas se a gestante ela faz alongamentos, faz atividade física, então ela mantém um tônus muscular
legal, dificilmente ela vai acabar tendo dores durante a gestação, mas acaba que elas não conseguem seguir, né, uma rotina de atividade física, né, por causa que é um pouco complicado, né? Ah. Agora, uma pergunta que apareceu, que a Manu perguntou e está aqui. Ela perguntou aqui a Manu: a acupuntura pode ajudar a iniciar o trabalho de parto? Então, a pergunta que veio aqui para mim antecipadamente é se a acupuntura pode estimular, pode ser usada para induzir o parto. Eu consigo induzir o parto. Isso é uma coisa interessante. Que tem momentos das últimas semanas que o bebê não nasce, a contração não vem. Nós, como obstetras, estamos preocupados. O bebê está bem, mas o colo está grosso, não está favorável. Ela quer sentir as contrações. E a indução de parto, classicamente, você faz com a paciente internada com medicações adequadas. Mas a acupuntura, a pergunta é: pode a acupuntura estimular de alguma forma a induzir o parto? Sim, sim, induz. Induz, e não só induz, como gera analgesia de parto e também pode ajudar na rotação da posição do feto, né? Mas, na questão da indução, a acupuntura, estudos mostram que libera ocitocina, que induz, né, que é o hormônio que induz a contração uterínica. Isso acaba acelerando o processo de indução, né? Então, isso acaba induzindo o parto, isso promove a analgesia, né? Vai diminuir o tempo do parto, pode acabar diminuindo o sofrimento fetal, então os partos tendem a ter bons resultados com a acupuntura, né? Eu achei eu estava pesquisando sobre isso, achei um estudo muito legal de 2015, que foi feito aqui no Brasil, no Hospital Terciário de Campinas, com 156 pacientes, dividido em 3 grupos. Então, o primeiro grupo, a gente tinha as pacientes que fizeram acupressão, né, que é uma técnica da acupuntura sem agulhas, que a gente faz estimulação com a pressão do dedo nos pontos da acupuntura, e por um certo tempo e uma certa intensidade. E aí tinha um grupo placebo, que era só um toque nos pontos, mas sem estímulo, e o grupo controle, né? Desses 3 grupos, o grupo de acupressão teve uma média de tempo de parto de 221 minutos contra 397 do grupo placebo e 381 minutos do grupo controle. Excelente. Está falando de diminuir pela metade. Então, uma gestante está passando por um parto de 6 horas, diminui para 3 quase. Então, assim, é bem efetivo. Legal isso aqui. Você já comentou também uma coisa no meio das suas entrelinhas, e tinha uma pergunta: se você consegue mudar a posição do bebê usando a acupuntura. Então, existe a possibilidade, né? Tem sido estudado bastante, mas não existe literatura suficiente que valide essa técnica como uma técnica oficial para fazer essa rotação. Porém, a gente vê isso na prática clínica, né? Uma coisa sabe, quando você faz o estímulo da acupuntura para estimular a rotação, durante o estímulo, o bebê aumenta os batimentos cardíacos fetais e aumenta a movimentação fetal do bebê, a movimentação do feto, né? E isso leva-se a crer que faz com que ele rotacione. Então, a prática clínica tem mostrado sim que dá para fazer. Olha, é uma pergunta. Aliás, eu queria falar para a Alessandra, que fez uma pergunta para o doutor Alberto. Eu vou levar isso com brincadeira, porque eu sei que ela trocou os nomes. O doutor Alberto não está aqui, mas se quiser falar com o doutor Arnaldo, se tem alguma semelhança, pode perguntar. E, Alessandra, só para brincar um pouquinho com você. Mas eu quero voltar numa coisa que é a chave de ouro aqui, que é um dos sofrimentos que nós temos das pacientes. Tem uma pergunta aqui, se você puder ajudar, acho muito complexa, na tela: se a acupuntura pode minimizar os efeitos das trombofilias quando associada à heparina. Eu vou fazer um breve comentário aqui. Bom, a trombofilia, que é uma coagulação, uma mutação gênica que pode exacerbar a coagulação sanguínea, normalmente, do ponto de vista médico, nós damos os anticoagulantes. Claro que tem várias trombofilias, é discutível a indicação, dá, não dá. Isso é uma conversa complexa que é sem fim. E tem a parte de MTHFR heterozigoto, homozigoto, homocistina, é muito complicado, mas em algumas situações especiais, eu mesmo e outros médicos tratam e dão o Clexane, que é a enoxiparina para anticoagulante. Agora, esse é o tratamento clássico. Normalmente, nós não vamos arriscar, porque o que está seguro, que tem evidência, é que a heparina evita essa coagulação exagerada.
Então, eu não sei, com todo respeito à acupuntura, não indicaria a acupuntura para tratar a trombofilia. Mesmo durante o tratamento com anticoagulante, a gente faz alguns exames para nos cercarmos se a dose do Clexane, que é o mais comum, tem várias marcas, tem Enoxalol, tem Inversa e outras tantas. Nós fazemos um exame que é o anti-XA, o dímero, para ver se a dose padrão, que geralmente é 40 miligramas, está de acordo. Agora, eu nunca usei, eu não sei qual é a experiência do Renan, se dá para usar a acupuntura. Mas, honestamente... Não existe evidência científica, então coagulopatias é muito complicado, porque a gente está funcionando o paciente, entendeu? Então, usando heparina pode estimular o sangramento. Tá. E realmente eu acho assim, o resultado com a enoxaparina é brilhante e é satisfatório. Não dá para a gente ficar trocando a acupuntura. Lógico, se houver algum trabalho, Renan, que sabe, se em casos brandos, eu digo porque tem médicos, que eu já vi isso e não gosto muito, que dão o anticoagulante heparina por muito tempo para tentar relações sexuais no dia a dia naturalmente. Eu acho que é uma coisa muito sacrificada tomar essa injeção todo dia, sem uma real necessidade, sabendo lá quando vai engravidar. Talvez, nesses casos, se a acupuntura estiver associada à sua tensão emocional ou outras coisas, talvez ajude. E nesses casos mesmo, que a paciente tem uma trombofilia amena, heterozigoto, a gente pode sim complementar com uma aspirina infantil ou com a natoquinase, que é um fitoterápico, que pode beneficiar. Mas eu também não recomendaria, num caso importante como a fertilização in vitro, trocar a enoxaparina, não contaria com o meu apoio. Mas aqui, já que nós vamos acabar já com chave de ouro, eu quero que você fale de um dos dramas que nós temos no dia a dia, principalmente nós que trabalhamos muito com endometriose. E o drama da endometriose são dois. A infertilidade, que compromete a anatomia. A endometriose é uma doença inflamatória, é um problema grave, porque ela é uma doença inflamatória. Então, ela não só leva à infertilidade, como também à dor pélvica. E nem sempre é possível ou é recomendável a intervenção cirúrgica. A intervenção cirúrgica, que nós operamos endometriose, nós deixamos para situações extremamente necessárias. Assim, por uma balança, o risco e o benefício. Qual é a vantagem de fazer uma laparoscopia? Anestesia geral, internação. Então, a pergunta, é realmente necessário? Mas ela tem dor, coitada, ela sofre muito. Então, se nós quisermos dispensar a cirurgia, nesses casos, a gente pode amenizar com medicamentos e tenho certeza que a acupuntura pode também ajudar a amenizar. E você pode falar alguma coisa sobre isso para nós, Renan? Sim, sim. Além, né, fora isso, além de, como a gente já falou, do aumento do espessamento do endométrio, pode melhorar a reserva ovariana, que muitas vezes na endometriose gera um comprometimento da reserva ovariana. Não que vai aumentar, né? Porque a reserva ovariana nunca se aumenta, mas a gente pode estar melhorando a qualidade dos óvulos já existentes, né? Pensando, né, na melhoria do aporte sanguíneo, do fluxo sanguíneo para a região ovariana. E pensando também no foco da dor, a acupuntura, né, ela é muito procurada por causa da dor e ajuda sim na questão das dores da endometriose, né? Mas assim, doenças de massa, doenças de malformação, não existe a cura pela acupuntura, miomas, pólipos endometriais, cicatrizes uterinas, então uma formação de útero, trompas, todas essas doenças de efeito de massa e uma formação, a acupuntura não vai curar. O que ela pode fazer é ajudar na questão da dor para controlar, amenizar os sintomas. Eu acho que nós comentamos agora há pouco, como a própria acupuntura melhora o processo inflamatório e a endometriose é uma doença inflamatória, com certeza a acupuntura ajuda. E eu acho que dor é uma das coisas mais desagradáveis que o ser humano pode ter. E nós, na medicina, e nós na clínica, a gente procura tratar a dor, todas as dores. Quando eu digo a dor, não só a dor física, como é a dor da frustração. Então, quando vem alguma pessoa nova trabalhar conosco, eu sempre falo que a gente lida com pacientes frustrados, porque ninguém nos procura
a não ser quando parece uma gravidez espontânea, mas uma conduta inicial, uma consulta inicial por alguma coisa boa. É diferente quando alguém vai a um dermatologista porque quer melhorar a sua face, quer se tornar mais jovem, ou vai fazer um preenchimento, vai fazer um laser. É uma alegria porque ela vai melhorar. Quando procura uma clínica de reprodução, a pessoa é frustrada. Se ela tem endometriose, que também é o que a gente faz, faço eu, faço com o Matheus, fazemos essa parte de endometriose, ou ela tem infertilidade, ou ela tem dor. Então, nós procuramos amenizar a dor física e também a dor da frustração. Hoje em dia, cada vez mais, a gente lida com a dor das pessoas. Nós temos, hoje em dia, mudando até de assunto, eu tenho a minha dor, né? A minha dor, hoje em dia, não é dor física, é essa frustração do isolamento social. Para quem faz o trabalho que nós gostamos de trabalhar, que é a minha alegria, a alegria do trabalho, muitas vezes eu acordo de manhã e falo, será que eu estou sonhando? Será que é verdade? Então, nós estamos, tanto é que eu vou no IPJ diariamente, atendo as consultas online, que está indo muito bem, mas não tem aquela pressão que eu gosto tanto de estar motivado. Hoje mesmo foi um dia especial, ontem foi um dia especial, não, segunda-feira foi um dia agressivo, tivemos 3 pares num dia, hoje teve cirurgia, uma série de coisas que tiveram. E, aliás, eu vou comentar que um complemento que não tem nada a ver, mas eu vou falar porque, de alguma maneira, usaram o meu celular do IPJ e mandaram para várias pessoas que nós estamos pedindo dinheiro beneficente. Eu já fiz um pequeno story, pelo amor de Deus. As dificuldades existem e virão, mas ainda não estamos na fase de pedir nenhum dinheiro para ninguém. Assim, de brincadeira, ainda não. Mas a preocupação com o nosso futuro existe, não só a minha, como a sua, como de todos nós, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Mas estamos aqui vivendo e quem está com saúde, a gente agradece todos os dias. Bom, e o ovário policístico, que é uma disovulia, tem alguma coisa que a gente vai ter que acabar já já? Vamos aproveitar os últimos minutinhos para encerrar. E quem quiser, eu vou falar mais uma coisa para você. Quem quiser perguntar e não for possível responder agora, eu deixei já um aviso, mande perguntas para o e-mail saúde@ipj, repito, saúde@ipj, que a gente recebe e direciona para o doutor Renan responder. Desculpe mais uma vez, para deixar saber. Fala, pode falar. Tá, a síndrome do ovário policístico é uma doença ovulatória, né? Muito complicado, porque ela gera infertilidade em muitas pacientes. Então, resultados têm comprovado a eficácia da ajuda da acupuntura nos tratamentos, né? Logicamente, novamente, como complementar. A gente nunca pode abdicar de estar, né, fazendo tratamento convencional. Mas tem sim ajudado, melhorando os folículos ovarianos, regulando os ciclos menstruais. Então, acaba até por diminuir alguns cistos desses ovários policísticos e, consequentemente, todos os sintomas desagradáveis, né, que a doença causa, né, hirsutismo, acne, cansaço, enfim. Então, tá bom. Então, acho que depois de um bom apanhado aqui, faltam só 2 minutinhos para encerrar, e eu acho que foi bastante útil. É muito bom contar com você no IPGO, que ajuda nossos pacientes inférteis não gosto nem de falar, que as nossas tentantes que não conseguiram engravidar agora, as gestantes que têm dor, ou outras pacientes que precisam da sua ajuda para ter outros tipos de dores, tá certo? Eu vi alguém aqui, doutor Renan, podia fazer uma caixa de perguntas. Bom, perguntas, mande mais uma vez para o saúde@ipjo. Foi um prazer. Vamos continuar em casa. Hoje, um dia que eu trabalhei mais, não jantei ainda, mas vou jantar um pouquinho, só que eu comi muita besteira hoje por falta de disponibilidade de alimentação, de ter restaurante. Eu comi pão de queijo, essas coisas horríveis que ninguém deve fazer, que aumentam a inflamação do organismo, uma coisa erradíssima. Não façam isso, é muito feio. Tenham uma dieta saudável, sejam férteis. Renan, um abraço para você. Um abraço. Nos vemos em breve, que estaremos juntos amanhã, se vamos estar juntos, né? Amanhã que tem amanhã estamos lá. Tá bom. Obrigado pela oportunidade aí. Vamos fazer mais lives. Um abraço para você. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Tchau, tchau.